novembro de 1944. Quartel-General da 232ª Divisão de Infantaria Alemã, aninhado nas entranhas geladas de Monte Castelo, Itália. São 3 da tarde e a chuva fina e persistente parece querer dissolver a própria montanha. O Major Gunther Keller, um oficial de inteligência prussiano que já viu o inferno em Stalingrado, lê pela 3ª vez a transcrição de uma comunicação brasileira interceptada. A incredulidade deforma seu rosto cansado. Ele chama seu comandante, o General-Major Eckhard von Gablenz. Isso está verificado? Pergunta Gablenz, sem desviar os olhos dos mapas que cobrem sua mesa improvisada. Sua voz é um cascalho de exaustão e desprezo. Sim, meu general, responde Keller, o papel tremendo levemente em sua mão. Interceptado de 2 fontes distintas, confirmado por observadores na linha de frente. A ofensiva brasileira parou. Eles estão entrincheirados. Gablenz finalmente levanta a cabeça. Pararam? Os brasileiros? Como assim pararam? Falta de coragem? Não, senhor, diz Keller, uma ponta de estranheza na voz. Falta de munição. Ordens do comando americano. O general Clark está priorizando o avanço da 92ª Divisão Americana mais a oeste. Os brasileiros receberam ordens de cessar operações ofensivas em larga escala até novo aviso. Gablenz encara Keller por um longo momento. O som da chuva e o eco distante de uma metralhadora MG-42 são os únicos sons na sala fria e úmida. Então, ele diz algo que ficaria registrado no diário de guerra da divisão, uma frase que resumia a arrogância e a cegueira do alto comando aliado. É uma armadilha. Só pode ser uma armadilha. Ninguém lança homens contra uma fortaleza como esta e depois lhes nega as balas para lutar. Os americanos não são estúpidos a esse ponto. Ou são? Mas não era uma armadilha. Era real. E essa decisão, nascida não da estratégia, mas do preconceito, custaria centenas de vidas brasileiras e mudaria para sempre a história da Força Expedicionária Brasileira. Para entender por que os comandantes alemães não conseguiam acreditar no que viam, é preciso primeiro entender o que era a FEB naquele inverno de 1944. Eles não eram um exército de conquistadores experientes como o Terceiro Exército de Patton. Eram a encarnação de uma promessa improvável. No Brasil, dizia-se que era mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil entrar na guerra. E agora na Itália, a cobra estava fumando. O pet de ombro de cada soldado brasileiro era um desafio vivo. Eram 25.000 homens de uma terra tropical, completamente despreparados para o frio cortante dos Apeninos, mas ardendo com uma vontade feroz de provar seu valor. Eles chegaram em julho de 1944 e em poucos meses já haviam batido de frente com a realidade brutal da linha gótica, a mais formidável linha defensiva alemã em toda a Itália. Tomaram Massarosa, Camaiore e Monte Prano. Cada vitória, pequena que fosse, era conquistada com sangue e coragem, silenciando os sorrisos cínicos dos oficiais americanos e britânicos que os viam como uma força de segunda classe, meros coadjuvantes sul-americanos no grande teatro europeu. No final de novembro, eles encaravam seu maior desafio, Monte Castelo. Uma montanha que não era apenas uma posição estratégica, mas um símbolo. De seu cume, a artilharia alemã controlava o acesso ao estratégico Vale do Rio Reno. Tomá-lo era a chave para romper a linha gótica naquela região. No dia 29 de novembro, o general João Batista Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB, um homem de semblante calmo mas de determinação férrea, tinha um plano. Ele sabia que um ataque frontal, subindo as encostas lamacentas e expostas sob o fogo das metralhadoras alemãs, seria um suicídio. Sua estratégia era brasileira na sua essência, velocidade e surpresa, um movimento de flanco audacioso, usando a escuridão e o conhecimento do terreno adquirido com os partisans italianos para contornar as defesas mais pesadas e atacar o cume por onde os alemães menos esperavam. Naquele mesmo dia, ele recebeu uma ordem direta do general Mark Clark, o comandante do 5º Exército Americano. A ordem era, na prática, uma sentença.
General Mascarenhas, a FEB realizará um ataque frontal para fixar as tropas inimigas em Monte Castelo. Todo o apoio de artilharia pesada e suporte aéreo prioritário será desviado para a ofensiva da 92ª Divisão em Barga. A resposta de Mascarenhas, documentada em seus diários, foi um misto de fúria contida e amarga resignação. Em uma tensa conversa por rádio com o Estado-Maior de Clark, ele argumentou: "Estão me ordenando a marchar para o matadouro. Meus homens estão prontos para tomar a montanha, mas pelo flanco. Um ataque frontal sem apoio de artilharia adequado é um desperdício de vidas." A resposta do oficial de ligação americano foi fria e burocrática: "General, essas não são minhas ordens. São ordens do General Clark. A 92ª precisa do apoio para romper as linhas. Cumpra suas ordens." Mascarenhas desligou o rádio. Segundo seu ajudante de ordens, o coronel Floriano de Lima Brainer, o que Mascarenhas disse em seguida, em voz baixa e carregada de frustração, definiu todo o drama da FEB na Itália: "Eles não nos veem como soldados, nos veem como iscas. Isso não é estratégia, é desprezo. Querem que nossos corpos pavimentem o caminho para a glória dos outros." Se você quer entender a controversa liderança de Mark Clark, escreva Anzio nos comentários. Aqui está o contexto que Mascarenhas entendia perfeitamente, mas contra o qual não podia lutar: o preconceito. Para o alto comando aliado, a guerra na Itália era um show secundário, e dentro desse show, a FEB era um ator coadjuvante. As tropas americanas e britânicas, mesmo as divisões menos experientes, tinham prioridade em suprimentos, equipamento e, acima de tudo, no planejamento estratégico. Clark, um homem ambicioso e ciente da política por trás das cortinas da guerra, enfrentava uma escolha que para ele não era difícil. Opção A: confiar nos brasileiros. Aprovar o plano audacioso de Mascarenhas, fornecer-lhes a munição e o apoio aéreo necessários. Se funcionasse, seria uma vitória brilhante para a FEB, mas um risco. E se os inexperientes sul-americanos falhassem? A culpa recairia sobre Clark. Opção B: usar a FEB como um ariete humano. Ordenar ataques frontais de atrito para manter as tropas alemãs de elite ocupadas e sangrando, enquanto as divisões americanas, com todo o apoio logístico, tentavam obter a vitória decisiva em outro setor. Era uma opção cínica, brutal, mas politicamente segura. Clark escolheu a opção B. E por décadas, historiadores militares debatem se foi um erro de cálculo colossal ou simplesmente a manifestação da mentalidade tacanha que permeava o comando aliado na Itália. Mas em novembro e dezembro de 1944, os alemães em Monte Castelo não sabiam nada desse debate interno. Eles só sabiam o que viam. Os brasileiros atacavam com uma bravura que beirava a loucura, subindo as encostas escorregadias de lama e neve, apenas para serem dizimados pelo fogo cruzado de ninhos de metralhadora perfeitamente posicionados. E mais estranho ainda, a barragem de artilharia que deveria preceder tais ataques era esporádica, fraca, quase simbólica. O Major Keller enviou patrulhas de reconhecimento. Elas confirmaram o impensável. Os depósitos de munição brasileiros estavam visivelmente baixos. Os pracinhas racionavam balas. A artilharia brasileira, os excelentes boinas pretas, tinha suas peças perfeitamente apontadas, mas silenciava após poucos disparos. Os alemães começaram a entender. Não era uma armadilha. Era a incompetência do comando inimigo. E eles usaram o tempo que Clark lhes deu. Reforçaram bunkers, cavaram novas trincheiras, mapearam cada centímetro das rotas de avanço brasileiras com suas morteiros. Das suas posições seguras, os soldados da Wehrmacht gritavam insultos em português arranhado para os pracinhas entrincheirados no frio: "Vamos, macacos! Venham morrer! Seus generais não lhes dão balas?" A humilhação era por vezes pior que o frio. Em seu posto de comando, Mascarenhas vivia o inferno de um líder impotente. Ele sabia com a certeza de um comandante que conhece seus homens que poderia tomar aquela montanha. O pracinha brasileiro, acostumado ao terreno irregular do Brasil, era um mestre da infiltração. Eram criativos, resilientes. Recorriam ao jeitinho para sobreviver.
tropeçavam em problemas de suprimento que fariam um soldado americano se amotinar. Se faltava comida, eles faziam amizade com os camponeses italianos, trocando cigarros por galinhas e polenta. Se faltava informação, aprendiam táticas de guerrilha com os partisans. Mas não podiam dar um jeitinho para fabricar projéteis de artilharia do nada. A primeira grande tentativa de tomar Monte Castelo, em 29 de novembro, fracassou. A segunda, em 12 de dezembro, também. Cada ataque deixava um rastro de mortos e feridos na encosta da montanha, heróis anônimos cujas vidas foram ceifadas não apenas por balas alemãs, mas pela arrogância de um general americano a quilômetros de distância. A neve chegou pesada e impiedosa, cobrindo os corpos e trazendo o inverno mais rigoroso em décadas. A FEB foi forçada a cavar e esperar, suportando o frio, a fome, os bombardeios, pior de tudo, a sensação de que seu sacrifício estava sendo em vão. Mas o que teria acontecido se Clark tivesse dito sim a Mascarenhas em novembro? Cenário Mascarenhas, o que o general brasileiro acreditava que aconteceria. Com munição adequada para seus obuses, a artilharia brasileira castigaria o cume de Monte Castelo por horas. Ao anoitecer, aproveitando uma nevasca, um batalhão de pracinhas guiado por partisans, realizaria a manobra de flanco planejada. Eles surgiriam na retaguarda alemã ao amanhecer, causando pânico e confusão. Com as defesas principais contornadas, o ataque frontal coordenado romperia as linhas enfraquecidas. Monte Castelo cairia em 48 horas. A linha gótica seria rompida antes do Natal. A estrada para Bolonha estaria aberta. Cenário Clark, o que o Estado-Maior americano temia. Os inexperientes brasileiros se perderiam durante a complexa manobra noturna. Seriam descobertos e massacrados nas encostas. O ataque criaria uma brecha exposta na linha aliada, que as divisões panzer-alemãs de reserva poderiam explorar para um contra-ataque devastador, transformando um revés tático em um desastre estratégico. A aposta era muito alta para ser confiada a amadores. Se você ainda está assistindo, inscreva-se para descobrir o que a evidência histórica revela. O que sabemos com certeza é isto: os ataques frontais que Clark ordenou em outros setores da linha gótica, os mesmos para os quais a munição da FEB foi desviada, também fracassaram. A 92ª Divisão Buffalo Soldiers, uma unidade de soldados negros que também sofria um preconceito atroz, foi lançada contra posições impossíveis e sofreu baixas terríveis sem conseguir um avanço significativo. Os recursos negados aos brasileiros não produziram a vitória em nenhum outro lugar. Foram simplesmente desperdiçados em uma estratégia de atrito falha, manchando a neve dos Apeninos com o sangue de centenas de americanos e brasileiros. O impasse durou todo o inverno. Janeiro passou em um torpor de patrulhas, escaramuças e miséria. Mas algo mudava. Os pracinhas, temperados pelo frio e pelo combate, não eram mais novatos. Eram veteranos endurecidos. Em fevereiro de 1945, a situação tática mudou. Novas tropas aliadas chegaram, e a pressão sobre os alemães aumentou em toda a frente. Finalmente, o alto comando deu luz verde para uma nova ofensiva maciça, a Operação Encore. Desta vez a FEB não estaria sozinha. E mais importante, Mascarenhas conseguiu impor parte de sua visão tática. No dia 21 de fevereiro de 1945, após uma preparação de artilharia avassaladora, a Força Expedicionária Brasileira avançou mais uma vez. Mas agora eles lutavam de forma diferente. Usaram o terreno, moveram-se em pequenas unidades coordenadas, flanquearam ninhos de metralhadoras em vez de atacá-los de frente. Ao meio-dia, a bandeira verde e amarela foi finalmente hasteada no cume de Monte Castelo. A vitória foi conquistada, mas a um custo terrível. Centenas de brasileiros morreram ou foram feridos entre novembro e fevereiro por uma montanha que, com a estratégia certa, poderia ter sido tomada 3 meses antes. Mas a prova definitiva da capacidade da FEB, a resposta brutal e incontestável ao desprezo de Clark, viria 2 meses depois, durante a ofensiva da primavera. Com a linha gótica finalmente rompida, a guerra na Itália tornou-se uma perseguição. E foi aí em campo aberto que os brasileiros foram finalmente soltos da coleira.
Em abril de 1945, perto da cidade de Fornovo de Taro, a FEB executou a manobra que Mascarenhas sonhava em fazer em Monte Castelo. Com velocidade e audácia impressionantes, eles cercaram a 148ª Divisão de Infantaria Alemã, juntamente com remanescentes da divisão fascista italiana Itália. Os alemães, pegos de surpresa pela rapidez do avanço brasileiro, viram-se presos em uma armadilha. Em 28 de abril, após breves mas intensos combates, o general Otto Fretter Pico rendeu incondicionalmente suas forças à FEB. Quase 15.000 soldados inimigos, incluindo 2 generais, mais de 1.000 veículos e 4.000 cavalos, depuseram suas armas. Foi a primeira vez na guerra que uma divisão alemã inteira se rendeu a uma força expedicionária do tamanho de uma divisão. Os oficiais americanos que testemunharam a cena ficaram boquiabertos. Os amadores sul-americanos haviam conseguido um feito que muitas divisões americanas veteranas jamais alcançaram. A cobra tinha finalmente fumado para o mundo ver. Depois da guerra, em 1952, o historiador militar britânico B.H. Liddell Hart entrevistou dezenas de generais alemães capturados. Quando perguntado sobre a frente italiana, muitos expressaram uma confusão semelhante. O general Fridolin von Senger-Undeterlin, comandante do 14º Corpo Panzer, disse em suas memórias: os brasileiros eram um enigma. No inverno, em Monte Castelo, pareciam lutar com mais coragem do que tática ou recursos. Mas na primavera, em campo aberto, eles se moviam com a agressividade e a inteligência de tropas de elite. Se tivessem lutado no inverno da mesma forma que lutaram na primavera, a frente italiana poderia ter desmoronado muito antes. O Major Gunther Kehrler, o homem que primeiro interceptou as ordens que paralisaram a FEB, disse algo ainda mais contundente em uma entrevista em 1956. Nós, em Monte Castelo, não vencemos os brasileiros. O general deles os venceu por nós. Ele nos deu de presente o inverno, nos deu tempo para fortificar, para nos reagrupar. Em novembro, eles tinham o ímpeto, a paixão. Nós tínhamos a vantagem do terreno, mas estávamos no limite. Se eles tivessem recebido o apoio que qualquer divisão americana recebia como padrão, teriam nos varrido daquela montanha. Eu ainda não entendo essa decisão. Sacrificar seus próprios aliados daquela forma. Então, quem estava certo? Mascarenhas ou Clark? A evidência é desconfortavelmente clara. Ambos estavam parcialmente corretos em suas avaliações, mas por razões diferentes. Clark tinha razão ao temer os riscos de uma manobra complexa com uma força que ele considerava verde. Mascarenhas tinha razão ao acreditar que seus homens eram capazes de muito mais do que lhes era permitido. Mas a decisão de Clark de priorizar outras unidades em detrimento da FEB, baseada mais em preconceito do que em uma análise militar fria, foi quase certamente um erro catastrófico. O fracasso em tomar Monte Castelo em novembro de 1944 prolongou a agonia na linha gótica por todo o inverno. Os números contam a história brutal. Entre a primeira tentativa em novembro e a conquista final em fevereiro, a FEB sofreu mais de 400 baixas, entre mortos e feridos. Vidas que poderiam ter sido poupadas. A guerra na Itália durou até maio de 1945. Se a linha gótica tivesse sido rompida antes do inverno, potencialmente dezenas de milhares de vidas de soldados aliados e civis italianos poderiam ter sido salvas. Essa é a aritmética brutal da decisão de Mark Clark. Mas há outra dimensão raramente discutida, a do orgulho nacional. Para os pracinhas, Monte Castelo não era apenas um objetivo militar. Era uma questão de honra. Eles estavam a milhares de quilômetros de casa, lutando em uma guerra que muitos de seus compatriotas não entendiam, cercados por aliados que os subestimavam. Tomar aquela montanha era provar ao mundo, e a si mesmos, que o sangue brasileiro era tão valente quanto qualquer outro. A teimosia em negar-lhes os meios para fazê-lo não foi apenas um erro tático, foi um insulto profundo que ecoou por décadas. O general Mascarenhas de Moraes morreu em 1968, um herói nacional. Em seus escritos, ele raramente expressava amargura, preferindo focar na bravura de seus homens.
Mas em uma carta a um colega oficial datada de 1946, ele escreveu: a maior batalha que travamos na Itália não foi contra os alemães, mas contra a desconfiança de nossos amigos. Eles nos deram as piores tarefas com as piores ferramentas e ficaram surpresos quando sangramos. E quando finalmente nos deram uma chance, ficaram ainda mais surpresos quando vencemos. A ironia final. A FEB foi paralisada por uma decisão logística e preconceituosa, mas os alemães a interpretaram como uma armadilha ou incompetência tática. A verdade era mais simples e mais trágica: era a arrogância do poder. A guerra na Itália não terminou em dezembro de 1944. Durou mais 5 meses. Meses de frio, de sangue e de mortes. E uma pergunta que ecoa até hoje nos vales dos Apeninos: o que teria acontecido se, em novembro de 1944, Mark Clark simplesmente tivesse confiado nos brasileiros e dito sim a Mascarenhas? O que você acha dessa decisão? Foi Clark um estrategista cauteloso evitando um desastre, ou um comandante preconceituoso que prolongou a guerra desnecessariamente? A honra da FEB foi manchada ou forjada pelo sangue derramado em Monte Castelo? Deixe seu comentário e nos diga de onde você está assistindo. Inscreva-se e ative o sininho para mais histórias que a história oficial muitas vezes esquece de contar. A cada semana, resgatamos as decisões